Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, meu irmão. E aí, mano, como é que foi a experiência aí de Inglaterra 6? Rapaz, que, que jogo, meu irmão. Que jogo, que jogo. Pô, Caramba, muito legal. não esperava esse jogaço, não, meu irmão. Confesso, viu? Jogaço de bola, jogaço de bola. Muito bom mesmo. E aproveitando esse jogaço de bola, hoje a gente pode propor, ao invés desse jogaço, tem muita gente com bola murcha na maçonaria, você não acha, não? É verdade, meu irmão. É verdade. É verdade. Vamos conversar um pouquinho, Vamos sim, falar um pouquinho sobre isso. Boa noite a todo mundo que está chegando aí, pessoal. Muito obrigado. Depois de um jogaço desse, o realmente. pessoal quer falar um pouquinho de maçonaria hoje. Galera, tem gente pedindo para fazer uma solicitação para participar da live, para entrar ao vivo com a gente aqui, mas a live é privada, tá bom? A live hoje é só entre eu e o irmão Léo. A gente pede a colaboração, né? Hoje é o início de um projeto nosso, um projeto sonhado, né? Um projeto muito planejado por mim e pelo Léo. E é um momento especial, a gente agradece a todo mundo que está aqui, né? Acompanhando desde o princípio. E aí, hoje a gente decidiu fazer, né, esse start, né, esse pontapé inicial. Na verdade, aconteceu como tinha que acontecer, né, meu irmão? Verdade. Porque a gente planeja e nunca acontece. E hoje a gente acordou de manhã inspirado, trocamos uma ideia ali de 1 hora de manhã ali e falou, cara, vai ser hoje. Aconteça o que acontecer, a gente vai fazer acontecer hoje e o pontapé inicial vai ser agora e pronto, Isso né? aí, é E o isso. projeto é esse, né? O projeto Duas Colunas Livecast, né? Essas duas colunas que vos falo aqui, trazendo convidados, né? Um projeto parecido com o Café com Teu Bode, que eu faço parte junto com o Fernando Figueira e o Wilbert. Sim. Porém, agora em um novo dia, um novo horário, tem muita gente que não consegue acompanhar aquele projeto, né? E o irmão Leonardo chegou na minha vida para brilhantar, para me trazer muito conhecimento sobre maçonaria e e aí Troca, né? E a Troca, né? gente, e a gente decidiu fazer, então, né, o nosso livecast. E com certeza, a gente tem certeza que vai dar muito certo, com fé em Deus. Mas é isso, meu irmão, por favor, vamos dar início, então. Vamos. Passo a Pessoal, palavra para você. primeiro é um grande prazer estar aqui com o irmão Ian, um cara conhecedor da arte real, um cara conhecedor do emocional, porque a maçonaria, o que é a maçonaria? A maçonaria ela é uma instituição que ela trabalha moralidade, civismo, espiritualidade, ela trabalha as emoções dos seus membros. Para que as emoções? Por que trabalhar as emoções dos seus associados? Justamente para servir de upgrade, para servir de crescimento, para servir de ganho, como dizia Platão, para servir de ganho de potência, né? Platão ele usava muito esse termo, ganho de potencialidade, crescimento. E a maçonaria é justamente para isso, meus amigos. E hoje a gente vem trazer um tema, eu propus um tema, aliás, o Ian propôs um tema, mesmo que por osmose, o Ian propôs um tema e eu achei muito bacana e disse a ele, pode ser esse o gancho. Qual seria esse gancho? Existem muitos irmãos que vão para a maçonaria esquecendo um grande detalhe. Atenção, você que quer entrar para a maçonaria, já se prepara para entender o que é a ordem. A ordem, ela é perfeita. A maçonaria, há séculos, ela vem totalmente delineada e está preparada, está pronta há muitos séculos. Agora, o maçom, por ser um ser humano, vive na metamorfose, ele vive se preparando. Então, o maçom ainda não está. O homem maçom, ele ainda não está com a pedra totalmente polida. Isso é questão de espécie, isso não é questão de instituição, isso é questão da espécie humana. Existem maçons que se preparam mais e existem maçons que ainda estão muito presos às coisas do mundo material, às coisas da sua personalidade, ou seja, às coisas da sua vida pessoal. Então, ele precisa entender o seguinte, que a maçonaria, por ser uma instituição cosmopolita, o que seria o cosmopolismo? Cosmopolismo é você
é aquela pessoa, aquela empresa, aquele estado, aquele país, aquela instituição que ela aceita todas as ideias, ela ouve todas as ideias, ela ouve todas as tribos, ela ouve, desde que essa ideia seja baseada e sedimentada em moralidade, em civismo, em espiritualidade, em fraternidade, em igualdade, em liberdade. A partir do momento que essa ideia tem esse viés libertador, a maçonaria apoia. Mas tem irmãos que ainda insistem a permitir que, por exemplo, eu vi uma postagem num canal Mentalidade Maçônica do nosso poderoso irmão Fernando Figueira, que um seguidor, Ian, diz para ele o seguinte: alguns irmãos me chateiam na loja, eu fico muito triste com isso acontece com você? E o Fernando, trocando em miúdos, o Fernando disse: não me entristece, por quê? Porque eu estou ali pela maçonaria, ele está ali por ele. Ele não está ali para assumir para ele o trauma de ninguém. Se ele puder livrar um irmão de um trauma, ele vai livrar. Mas ele não está ali para absorver traumas. Mesmo pelo contrário, ele está ali para trabalhar a ideia dele. Ô, Ian, você acha que está muito escuro o meu cenário? Irmão, tá escuro, mas tá estiloso. Tem uma luz aí radiando que tá, não sei se é luz própria. Aí, olha lá. Pronto. Pronto. Me lembrei do Mestre Secreto, né? Então, esse irmão chega na loja movido, um cara, geralmente, meus amigos, nossos irmãos, seguidores, amigos, geralmente o cara, quando ele chega na maçonaria dessa forma, ele é aquele cara que entrou pela curiosidade. Ele é aquele cara que entrou através da curiosidade. E é dito lá, existe uma sala de preparações que é dito. Se a curiosidade aqui te conduz, retira-te. Retira-te daqui, afasta-te daqui. E é justamente isso que o homem precisa entender. A maçonaria não é lugar para curiosos. Por quê? Porque os curiosos se decepcionam. Porque geralmente o curioso está atrás de fofoca. E a maçonaria não é lugar de fofoca. A maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade. De que forma? Sendo ela, ou seja, através dos seus membros, dos seus associados, pilar de quê? De crescimento filosófico, moral, cívico, espiritual, social. Então, meus amigos, vamos lá. O cara entra na maçonaria com uma mente movido por curiosidade. Quando chega lá, ele vê estudo filosófico pautado na moralidade, no civismo, pautado na reciprocidade, e aí ele não consegue acompanhar essa linha de raciocínio. Aí ele começa a transformar-se em que ele não se realiza. Aí o que acontece? Ele começa a se transformar no irmão negativista. Tudo para ele está ruim, o ágape está ruim, a preleção na sala dos passos perdidos está ruim, a ordem do dia que o venerável propõe está ruim, as instruções, os trabalhos, as peças de arquitetura das instruções dos aprendizes, dos companheiros e dos mestres estão ruins, mas não é que está ruim, ele que não está feliz. Então a gente precisa, né, Ian, identificar isso na gente. Espera aí, o erro está em mim, eu vejo que aqui é o meu lugar, vou mudar, vou tentar, vou batalhar. Mas geralmente o cara percebe com o decorrer do tempo que não é o lugar dele, que ele simplesmente está ali, é um peixe fora d'água, né? Concorda comigo, meu irmão? Concordo perfeitamente, meu irmão. E tem uma questão nisso aí também, que assim, uma loja maçônica, entenda o que eu vou falar, tá? Uma loja maçônica é uma empresa, tá? Não só porque tem CNPJ, mas porque tem um funcionamento administrativo, né? Se você trabalha numa empresa que você não se sente bem no local de trabalho, você faz o quê? Você transfere, você tenta conseguir outro emprego, você pede uma transferência para outra filial, para outro setor, né? Porque eu vejo muitas vezes, e muitos irmãos maçons, é uma certa imaturidade, no sentido de que entrei para a maçonaria, mas a maçonaria só tem ego. O cara participou de uma loja, frequentou 2 meses. Só tem ego na maçonaria, né? Mas aquilo que me incomoda em ti, eu corrijo em mim.
Então, se eu vejo que aquele irmão está há 3, 4, 5 anos na ordem e ainda está egóico, né? Eu preciso trabalhar para que eu, com 3, 4, 5 anos de ordem, não esteja egóico. E não simplesmente me afastar da ordem porque um irmão está egóico. Exatamente. Afinal de Exatamente. contas, nós não somos seres inanimados. Nós temos capacidade de nos mover dentro de um raciocínio lógico, racional. Né? Sem dúvida. Então, assim, você tocou num ponto certo. A maçonaria é justa e perfeita. A maçonaria é uma instituição perfeita. E eu posso afirmar isso com anos de experiência de ordem. Eu também. Eu também. A maçonaria é a mais perfeita das instituições humanas, sem a sombra de dúvida. Concordo plenamente, meu irmão. Né? Plenamente. Agora, o erro, o câncer da maçonaria usa avental e paletó. Ponto, essa é a verdade. Isso aí. E nós sabemos disso. Nós somos o problema da maçonaria. Nós sabemos disso. Com certeza. Agora, o que é que eu vou fazer com essa informação? Eu vou lutar para melhorar, tanto a mim mesmo, enquanto indivíduo, quanto a minha ordem, a minha loja, a minha sociedade, etc. Ou eu vou simplesmente sentar minha bunda na cadeira, reclamar e virar um bebê chorão? Né? Esse é o problema, esse é o ponto-chave. Eu aprendi desde muito novo na minha vida, aprendi isso na Ordem Demolay, inclusive. Tá? Para cada problema que você apresentar, apresente pelo menos 3 soluções. Não adianta você abrir a boca para reclamar de alguma coisa se você não tiver ideia de como melhorar aquilo ali. Então, o que eu vejo hoje são irmãos maçons que simplesmente reclamam, criticam, né? 90%, cara, tem 1.300.000 visualizações. Isso, 1.300.000 visualizações atualmente na minha página esse mês, até agora. Por mês, aí eu fico ali em 1 milhão de visualizações, né? Christian, boa noite, meu irmão Christian. É o primeiro vigilante, Cri-Cri. Bem-vindo, meu irmão. O Deco tá aí, o Deco. O Deco também, nem vi o Deco, cara. O Deco. Então, assim, hoje eu tenho em torno de 1 milhão e pouco visualizações por mês aqui na minha página, né? Desse 1 milhão e pouco aí, mais da metade é maçom, né? Cara, pode ter certeza absoluta que as pessoas que mais criticam a ordem aqui nos comentários são maçons. Sem dúvida, sem dúvida. Nem os intolerantes religiosos, fã do Thiago Lima aí, fala tão mal da maçonaria aqui na minha página, nos comentários, quanto os irmãos maçons. Isso aí. Já pensou se metade desses irmãos maçons que tem disposição de falar mal da maçonaria em rede social, que tem disposição de criticar o meu trabalho, tivesse a disposição que você, que eu, que o Fernando, que o Deco, né, de criar uma página e começar a falar bem da ordem, começar a desmistificar a ordem, começar a trazer soluções para a ordem? Olha a diferença que faria. Né? E mesmo que você não queira fazer isso, você não gosta de aparecer, não quer, beleza, cara. Mas assim, quando a gente tá dentro da ordem, a gente tem 2 opções. Ou a gente defende a ordem ou a gente sai. Exato. Você não pode estar em cima do muro. Exato. Mas fica. O problema é que fica. Você não pode estar em cima do muro. Você não pode ser um vira-folha da maçonaria. Ou você é maçom ou você não é. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Né? Verdade. Os nossos juramentos, eles são fortes demais em relação a isso. E você sabe do que eu estou falando. Mas, claro, né? Mas esse é o grande lance. O homem, quando ele é movido pela curiosidade, ele não está pronto para esses juramentos, Ian. Esse é que é o grande problema. Ele não está pronto para esses juramentos. Porque meus amigos, meus irmãos que estão nos assistindo sabem disso, né? E os amigos que não tiveram oportunidade, pelo menos ainda, de iniciar a ordem maçônica, fiquem sabendo, a maçonaria ela cria um laço muito positivo ao seu obreiro, mas ela também mostra para ele que ele tem obrigações de comportamento. E aí o cara não consegue se adequar, por quê? Porque ele ainda não estava maturado na vida própria dele para poder entrar numa ordem como a maçonaria. Não aconteceu ainda a metamorfose suficiente. E isso não está ligado à idade, não, meus amigos. Não, meus irmãos, meus amigos. Não está ligado à idade. Por quê? Porque eu conheço homens que entram na maçonaria com 23, 24 anos e são caras que tocam ao Ian. Isso aí com 21. Com 23 eu era segundo vigilante de uma loja. Ou seja, a idade nada tem a ver. Tem a ver com a maturação. Tem a ver com a preparação anterior. Os dias que antecederam a ideia de ser maçom. Olha, eu vou contar uma rápida passagem para vocês aqui da minha vida pessoal.
Eu entrei na maçonaria no ano de 2012. E há 5 anos antes, em 2012, 2007, né? 5 anos antes, um irmão, hoje, né, nosso irmão, ele me convidou para a maçonaria. E era uma coisa que eu era tão afim que eu corri para minha esposa, falei, amor, chamei ele, o nome dele, inclusive, era Leonardo também. Falei, amor, o Léo tá me convidando para a maçonaria, pô, que legal. Aí minha mulher olhou aquele meu sorriso, aí eu vi que ela não. Pois é. Aí eu vi que ela não acompanhou a alegria, eu falei, deu ruim. Falei, vai dar ruim. Aí ela, só que é o seguinte, nós acabamos de casar esse ano, nós não estamos preparados ainda como casal para assumir um compromisso desse. Nós não temos, assim, estabilidade ainda para assumir compromisso social com nada. Você não acha melhor aguardar um pouco? E isso na frente do irmão. Aí o irmão olhou assim, cara, que mulher, que legal. Aí ela, início, ela falou isso e receosa de eu ficar chateado com ela. Cara, mas eu senti tanta verdade nas palavras dela, tanta maturação, sabe, tão madura. Ela respeitou a ordem, né? Meu amor, você tá certo. Ela sabe por quê, meu amor? Que eu quero entregar para a maçonaria uma coisa maravilhosa. Você entendeu? E eu entendi isso na hora. E eu falei, Léo, vamos aguardar um tempo. Ele, isso, vamos aguardar um tempo. Passou-se 5 anos, aí um outro irmão me chamou, falou, olha, cara, você tem todo o perfil, vamos para a maçonaria e tal. Aí eu corri para minha mulher com a mesma alegria. Aí só que, tipo assim, pelo amor de Deus, agora não. Aí ela, quando eu contei, ela, é agora, estamos prontos, vamos lá, isso aí. E quando ela disse estamos prontos, ela não está errada não, cara. Porque a mulher que sabe o lugar dela, ela sabe que ela tem um lugar na maçonaria. Ela tem. E, cara, te interrompendo aqui rapidinho, a minha mãe, ela fala uma coisa, né? A minha mãe, ela foi nora de maçom, esposa de maçom e agora é mãe de maçom. Pois é. E ela fala o seguinte, a mulher que está na vida do maçom, seja como esposa, como mãe, a mulher que está na vida de um maçom, ela tem que ser diferente. Claro que sim, óbvio. Não tem como. O perfil tem que, se for casado, o casal tem que ter perfil. Isso aí, é exatamente. Não tem jeito, cara. Isso. Ó, pra você ter uma ideia, cara, assim, ó, e a minha esposa, ela é neta de maçom, o avô dela é o número 69 aqui da nossa grande loja. Ele é o número... cara. 69, é. Então, eu sei que é um número meio complicado de se falar mesmo. Nem pensei nisso. Minha quinta série nem pensou nisso. Mas, enfim, ele é o número 60, então minha mulher cresceu no meio maçônico. Então ela sabia que naquele momento eu ainda não estava maduro como homem, enquanto homem para ser um maçom. Que a mulher da gente conhece, né, cara? Ela sabe quem é o marido. Então, ou seja, cara, eu entrei 5 anos depois, estou super feliz. Meu irmão, eu tenho um negócio comigo. Eu nunca voto contra o meu venerável. Por que eu não voto contra? Porque eu acho assim, o momento do venerável é aquele. Eu acho, cara, assim, a não ser, claro, se ele faça algo absurdo, óbvio, né? Que fuja do padrão, mas as ideias do venerável, o que eu posso fazer é tentar melhorá-las. Agora, não falar assim, essa ideia é uma porcaria. E tem irmão que fala isso em loja. Tem irmão que nunca está satisfeito. Tem irmãos em loja, meus irmãos, meus amigos, que se uma peça de arquitetura leva mais de 2 páginas, ele já começa a torcer o nariz. Por quê? Porque já está pensando na cervejinha do Ágape, já está pensando, enfim, no que vai fazer depois da reunião. E eu fico muito triste com isso, porque a beleza da reunião, ela se dá do início ao fim. Então, vamos esperar sempre o melhor momento, mas tem gente que espera sempre o pior momento. E esse cara, somado com mais 1, mais 2, ele pode jogar a loja para o buraco. A própria energia cinética, a própria atmosfera que o cara libera, o próprio ectoplasma que sai do âmago desse cara, contamina todo mundo. É verdade. E a gente precisa libertar as lojas maçônicas de pessoas assim. É muito simples. Cara. Você pode ter uma fruteira aí com um monte de laranja bonita. Laranja boa, madura, cheirosa. Coloca uma laranja podre no meio, vê o que acontece. Amanhã tá tudo podre, meu amigo. Droga todas, exatamente. Não tem jeito. É isso aí, mano. O ser humano, nós somos pura energia. Isso, eu não tô falando disso aqui, porque você... Não, eu tô falando de coisa... Nós somos energia, nosso corpo é energia, moléculas em vibração. Né? Claro, isso aí. Se a gente vibra numa energia, aquilo vai acontecer, ponto. É isso aí.
né? Eu já presenciei casos em loja, né? Casos assim de um aprendiz, por exemplo, né? Que veio, chegou de uma obediência independente, se filiou, né? E o cara não tinha noção das coisas, velho. O cara, gente boa, mano. Gente boa pra caramba. Brother, brother. Sabe? O cara bom, inteligente, estudioso. Mas assim, não sabia a hora de falar, não sabia a hora de calar, não sabia, desrespeitava mestre no grupo da loja, no WhatsApp, debatia, respondia com grosseria, até o próprio venerável. Exatamente. Então, assim, chegou o momento que eu acabei explodindo com ele no grupo, perdi a paciência. Isso E aí acontece. eu saí de errado, claro, porque eu sou mestre, eu não deveria ter feito isso. Eu fui errado. Mas, pô, tudo Claro. tem limite. Tudo tem limite. Chega uma hora que a gente realmente se chateia com a coisa e não tem o que fazer. Né? E tem uma situação, Ian, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, um mestre maçom, que na verdade, meus irmãos, os irmãos sabem disso, muitos até melhor do que eu, e os amigos que não são iniciados na ordem vão saber agora. Mestre instalado não é grau. Mestre instalado é uma condição. Concorda comigo, Ian? Rapaz, eu concordo, mas o que eu já vi de irmão dizendo que é grau, defendendo que é grau, misericórdia. Ele me mostra nas leis, no ritual. Grau de mestre, não, meu irmão. A maçonaria simbólica é grau 1, aprendiz maçom, grau 2, companheiro maçom, e grau 3, mestre maçom. Passou de 3, é filosófico, é grau superior. Né? Na verdade, ainda tem o arco real sagrado, que é um complemento simbólico, mas. Mas ele não está dentro, mas não tá dentro do simbolismo. Ele não. É como o Fernando Ele completa o simbolismo. É uma ordem, né? O arco real é uma ordem. Exatamente. Ele completa o simbolismo. Ele completa, mas ele não é simbólico. Não. Ou seja, e tem essa situação é um mestre instalador. Ele é um mestre maçom. Ele é esse, como foi instalado, ele leva essa sigla MI, mestre instalado, mas o mestre instalado nada mais é que um mestre maçom, é uma condição, é um mestre maçom que já foi venerável de uma loja. É ou já foi. Então, eu como mestre, eu não sou mestre instalado, não sou porque meu trabalho é muito complicado para conseguir me adequar a isso. Agora, o grande problema é quando você vê um mestre instalado falar algo muito negativo e o mestre maçom não intervém. O grande problema é que o mestre maçom esquece que ele cuida dos aprendizes e dos companheiros. E se o aprendiz, o companheiro, absorve uma negatividade dessa e implanta essa linha de raciocínio para a vida maçônica dele, arruína a carreira maçônica do cara. Arruína a carreira maçônica. É o que o Deco colocou aí. Ó. Na verdade, mestre instalado é um título honorífico. Exatamente. É exatamente isso. É um título honorífico. Nada mais do que isso. Claro, respeitando os mestres instalados, que são irmãos que estão na ordem há tanto tempo ou que se prepararam para tal. Meu respeito é total. Mas eu digo assim, se eu ver que o mestre lá dele está passando dos limites no sentido de atrevorizando, eu vou falar, meu irmão, nós temos aprendizes na loja, nós temos companheiros na loja. E uma coisa que pouca gente sabe, inclusive, né, que mal se comenta em loja, é que as pessoas costumam pensar que o venerável mestre é a autoridade máxima, né, de uma loja, e não é. Sabe? Esse cargo compete ao orador. Se o orador falar assim, irmão, acabou. É que o orador, quando ele está pautado pelo regulamento geral, ele é o fiscal da lei. Né? Exatamente. Da mesma forma que o primeiro diácono, o segundo diácono tem poder de calar os vigilantes se ele precisar. Exatamente. Respeito, disciplina e ordem, ele pode calar os vigilantes se ele precisar, se ele quiser, se ele achar adequado, para manter a ordem ritualística. O problema da maçonaria, a gente volta no assunto de ontem, é que os próprios maçons não conhecem as normas e regulamentos ritualísticos administrativos da ordem. Exatamente. E você acredita, Ian, que eu, numa iniciação, eu fui o primeiro, há muitos anos atrás isso, eu fui o primeiro diácono, cara, e no Oriente, aquele monte de mestre instalado conversando alto durante a sessão. A sessão, meu irmão, peguei meu bastãozinho, com toda a delicadeza, falei, meus irmãos, nós estamos em loja aberta. Eu peço que vocês tenham decoro. Em cerimônia magna, né? Magníssimo. Magnas das sessões. Aí eu digo pra você, cara, ficaram fazendo cara de contragosto pra mim, mas eu não tava nem aí, bicho. Porque eu tava cumprindo aquilo que o ritual diz, né?
Exatamente, exatamente. Para esse lugar, para velar para que os irmãos se conservem nas colunas com disciplina Respeito, disciplina e ordem. Exatamente. e respeito, disciplina e ordem. Então, assim, eu fiz o meu papel, né? Então, manos, assim, é muito triste quando a gente encontra um cara negativista dentro da loja. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Muito. E a gente tem que lutar muito contra isso. Muito. Eu, cara, sou um defensor da moldagem do aprendiz do companheiro. Por quê? Porque um aprendiz bem moldado, ele vai ser um bom companheiro vai ser um bom mestre. Com certeza. É por isso, meu irmão, que eu sou um cara chato. Eu também. Eu também. Na questão de o aprendiz querer viajar demais na maionese. O cara iniciou há 6 meses, eu quero pesquisar livro da Camino, de não sei quem, e blá, 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 blá. Cara, com todo respeito, a gente tem, velho, o Brasil, eu digo a você, tem escritores maçônicos, assim, magníficos. Inclusive tem um que eu conheço, tenho um carinho por ele, o Kenio Ismail, né? Fui no congresso com ele uma vez, ele me presenteou com o livro dele, um cara assim, troquei uma ideia, um cara inteligentíssimo. Só que, cara, o aprendiz, ele precisa construir na cabeça dele a maçonaria dele. Isso aí. O Kenio Ismail, quando ele era aprendiz, ele não fica, com certeza, ele não ficava perdendo muito tempo estudando coisas de outros irmãos. Não, porque que hoje ele tem muito bem definido na cabeça dele o que ele aprendeu, o que ele construiu dele. Né? Eu já presenciei casos em loja do aprendiz tá precisando apresentar trabalho, peça de arquitetura, em processo de aumento de salário, e o cara tá mandando no grupo coisa de cabala hermética, tá mandando no grupo coisa de não sei o quê, de Abramelin. E eu falei, cara, o que você tá fazendo, cara? O que você tá fazendo, irmão? Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Verdade. Sabe? Se você não está se propondo a ser maçom, foca na maçonaria, cara. Foca na ritualística, porque esse aprendiz, daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai ser um mestre. E é um mestre que não vai entender nada com nada. Né? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. O cara precisa entender o seguinte. Cara, veja bem. Eu tenho um grande amigo, com certeza o maior e melhor amigo que eu tenho na vida, que ele diz o seguinte. Ele sempre pergunta assim, quem vem primeiro, a semente ou a árvore? E você responde, a semente. Então a semente ela tem que ser o quê? Bem plantada, bem regada, bem adubada, bem tratada, protegida. Para quê? Para que ela cresça, para que a gente tenha uma árvore robusta, uma árvore frutífera, uma árvore com a copa bonita, que dê aquela sombra bonita. E transferindo essa simbologia para a nossa vida maçônica, o aprendiz é essa semente que ele precisa ser bem cuidado, bem tratado, bem orientado. Qual é a rega e qual é a poda e qual é a adubação do aprendiz maçom? É a orientação dos mestres. É a presença do mestre maçom na vida dele, enquanto orientador, enquanto instrutor, enquanto amigo, enquanto irmão. É aquilo, meu irmão. Hoje eu fiz um post, eu te mandei até collab, né? Igor, meu irmão, boa noite, Igor. Igor Leal aqui, ó, da loja Asilo, aqui de Petrópolis. Irmão Demolê, irmão maçom. Grande Rodolfo. Obrigado, mano. Eu fiz um post hoje falando sobre por que os maçons usam o avental. Não sei se foi hoje ou se foi ontem, né? Foi ontem. Cara, o avental para o maçom, ele tem um significado muito forte. Muito forte. Né? É lindo. Olha só a coisa mais linda do mundo. Ó. É a maior das divisas, né, cara? É lindo, né? É lindo. Tá todo ornamentado. Olha só. Isso aqui a gente conquista, né? Começa branquinho, lisinho, a gente vai conquistando, né? Só que isso aqui é um símbolo. Isso aqui é só um pedaço de papel. Ou de pano. Claro. O mestrado maçônico tá aqui e tá aqui. Isso aí. É isso. Mano. Isso é simbólico. Tem irmãos que vivem por isso. Por um pedaço de pano. Por uma comenda que enferruja. Quantas comendas já enferrujou joguem fora? Por uma alfaia. Por uma alfaia azul. Assim. Pois é, tipo, velho. A maçonaria está muito além. E os irmãos estão muito aquém. Né? Mas a culpa disso não é dos irmãos, exatamente. A culpa disso é de um processo que vem acontecendo de geração em geração, em geração em geração. Isso aí. Essa é a verdade. Né? Claro.
sem E dúvida. a gente tem, nós que temos essa consciência, né, não somos melhores nem piores do que ninguém. Né? Eu, às vezes, sinto que eu poderia fazer muito mais pela maçonaria. Faço muito pouco ainda. A maçonaria como eu sempre brinco com o Fernando, né? Eu não faço maçonaria uma vez na semana. Eu vivo maçonaria todos os dias. Isso aí. Né? Eu Isso aí. escolhi viver a maçonaria. Existem irmãos que entram na maçonaria, existem irmãos que interiorizam a ordem. É uma escolha. É uma escolha. Eu costumo Né? dizer o seguinte, tem irmãos que estão e tem irmãos que são. É Entendeu? exatamente. É Alguns só exatamente. não são, alguns só estão. E aí é que está o grande erro, porque, meus irmãos, nós sabemos que maçonaria, ela não é algo disparadamente caro, mas é algo que te traz um gasto mensal. Tem mensalidade, você desloca com a gasolina, tem sempre aquela graninha para ajudar no ágape, né? Aquela coisa toda do ágape, aquele negócio todo. Então, o que acontece? O irmão pagar para ser infeliz ou para fazer alguém feliz é loucura. É loucura. É loucura. É um disparate mental muito grande, cara. Porque, olha, eu vou garantir a vocês, eu amo ser maçom, eu amo ir para a minha loja e eu amo mais que isso, eu amo produzir para a loja. O que é produzir? Existem dois cargos na loja que influenciam muito sobre isso, que é o venerável mestre e o mestre de cerimônias. Porque o mestre de cerimônia, ele monta a loja, no sentido de cargos, né? Ele distribui os cargos. Não, e ele circula, né? A loja. Quem faz acontecer é ele, né? Pois é, ele dita o ritmo, né? Ele dita o ritmo. Uhum. Mas antes disso, ele ainda tem uma obrigação. Obrigação essa, que é obrigação de todo mestre maçom apoiar ele, que é o quê? Quando ele fala, meu irmão, faça para mim um hospitaleiro, o mestre maçom não pode dizer não. É triste. Faça para mim um diácono. Aí o irmão fala, tem irmãos, gente, que fala assim, o mestre cerimônia fala, eu falo porque eu sou o atual mestre cerimônia da minha loja. O mestre cerimônia fala assim, irmão, faz guarda do tempo. Aí o irmão tá lá, a guarda do tempo, eu queria ficar no Oriente. Aí quer dizer, olha que loucura, cara. Olha que loucura, bicho. Isso não existe. O cara esquece que, ó, quando o cara esquece que o guarda do tempo, por exemplo, ele é, ó, venerável, venerável, primeiro vigilante, segundo orador, secretário, depois é ele, o guarda do templo, a autoridade da loja. Tá ali, ó, é ele. Então, assim, é muito triste quando o irmão não diz não para o mestre de cerimônia. Não, eu não quero fazer esse cargo. Mas muitos, é aquilo que você disse no início, mano. Não se preparou como aprendiz, não sabe fazer o cargo. Não E sabe. é aí que eu preciso também tirar um pouco a responsabilidade do mestre, sabe? Porque assim, o mestre ele tem o objetivo, ele tem a função, perdão, de mostrar o caminho. Ponto. O mestre é isso aí, né? Claro. De instruir, de guiar, né? Só que, irmão, maçonaria é aquela coisa, né? Calça de homem não dá menino, né? O mestre fala uma vez, irmão, estudo ritual. O mestre fala outra, irmão, estou à disposição, você tem alguma dúvida? E o cara só pega no ritual, só abre o ritual em dia de sessão. É, isso aí. O Isso cara aí. só lê uma instrução quando está sendo passado em loja. O cara não se dá o trabalho de ler uma instrução em casa, de tirar 5, 10 minutos do seu dia Exato. para ler Exatamente. uma ritualística. Então, assim, aí que eu também tenho que tirar um pouco da culpa de cima de nós mestres, né? Porque não adianta o mestre tentar ajudar o aprendiz se o aprendiz não fizer por onde. Não adianta. É por isso que eu bato em tecla disso, né? Eu, particularmente, não quero que o aprendiz me dê uma peça de arquitetura com norma da BNT, parafraseando o ritual. Não me interessa. O que está no ritual, eu sei de código salteado. Tem 10 anos que eu estou vendo aquilo aí, toda sessão, toda semana. Isso aí. Né? Eu quero que você me dê as suas palavras, que você aprendeu. Eu quero que você bote no papel. Faça um poema, se você quiser. Mas se você mostrar para mim que você aprendeu, eu vou aplaudir e vou guardar a sua peça para mim. É porque você está falando tem tanto sentido, irmão, faz tanto sentido. É aí que as pessoas, que alguns irmãos não entendem, é aí que está a lapidação na maçonaria. É o cara entender que a instrução, assim como a ritualística, é que vai moldar.
a personalidade, vai Sim. espiritualizar o cara, vai dar moralidade a ele, vai dar civismo. Por quê? Porque, ó, vamos lá. É ritualística. O que quer dizer ritualística? Foi criado, é um sistema criado por Confúcio, né, filósofo chinês, que quer dizer, em latim é repetição, ou seja, repetição. O cara Sim. repete aquilo todas as sessões, para quê? Para justamente ele criar uma, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A Lembra? biologia chama de osmose, né? Por osmose. A Quando alimentação celular, né? Enfim. ele vê, Né? já aconteceu. Quando ele vê, como por encanto aconteceu. Mas para isso Exato. acontecer, você precisa estar ali, primeiro, permitindo que a maçonaria internalize dentro de você. Você quer ver uma coisa? É tão incrível que eu tenho certeza que todos os irmãos, tanto você como todos os irmãos que estão nos assistindo, vão concordar comigo. Todos nós já ouvimos uma primeira instrução 1 milhão de vezes, uma quinta instrução 1 milhão de vezes, uma sétima instrução 1 milhão de vezes. Porém, toda vez que você vê, ela te dá uma impressão diferente. Por quê? Porque todas as vezes que você ouve ou lê uma instrução, você se torna um ser humano diferente. É um outro momento da sua vida, é um outro aprendizado, você está numa outra atmosfera, você evoluiu ou evoluiu por algum motivo, mas ou seja, a impressão vai ser diferente. Isso eu tenho Meu certeza. irmão, o que você está falando é tão verdade. Eu estou aqui no meu quarto, né? Eu faço meu estúdio no meu quarto, né? No meu quarto também. Estou na maçonaria já há um tempinho, já tenho lá nos graus, já tô lá nos graus superiores, né? Já pratiquei vários ritos, né? Meu livro de cabeceira está aqui, ó. Pois é isso aí. É isso aí. Aprendiz maçom. É isso aí. Esse é meu livro de cabeceira. É isso aí. Né? Ah, mas eu já ouvi essa instrução 500 vezes, eu vou ouvir 501. Eu vou ler 502. É isso aí. E é isso, a maçonaria nada mais é do que uma faculdade que nunca acaba. Esse é seu livro de cabeceira? Hã? Esse é seu livro de cabeceira? É. Olha o meu aqui, ó. Aí. Aí. É isso, cara. Não tem explicação, né? Então, cara, agora, eu fico pensando o seguinte, eu fico triste, cara, quando eu vejo um irmão... Mano, meus irmãos, meus queridos amigos, é triste quando você vê um maçom querer mudar a maçonaria, sendo que ele entrou para ser mudado. Como que eu vou querer transformar algo que é melhor do que eu? Não tem como. Eu entrei na maçonaria para ser moldado por ela, não para moldar a maçonaria. O que eu posso fazer é, com o meu aprimoramento, eu levar para a maçonaria alguma boa ideia. Alguma boa ideia. Ontem, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de conversar com um cara extremamente inteligente, espiritualizado, gente boa, humilde, capacitado, fera, Fernando Figueira. E a gente ali, e do nada, ele simplesmente deu uma ideia, falou algo, e o Wellington, que é o presidente do Tribunal Maçônico de Justiça, opa, anotei e vou levar para o colégio de instruções maçônicas. E vou levar para o Grão-Mestre para, quem sabe, numa soberana Assembleia Deliberativa, lança essa necessidade de criar uma comissão aí para mostrar para o... Enfim, né? Aí ele disse o conteúdo que era. Ou seja, a gente está o tempo inteiro na maçonaria para aprender a nos melhorar, a nos transformar. Agora, quem sou eu para transformar o que já é certo? Não dá, cara. A ordem ela sempre vai ser maior que o maçom. Pode ser o William Preston, que é o meu ídolo maior na maçonaria, o William Preston. Mas mesmo o William Preston aprendeu com a maçonaria. Sim, com certeza. E, cara, eu tive a oportunidade recente, né, de ser membro fundador de uma loja do Rito Brasileiro, a Fraternidade Imperial, né? E eu vi o processo acontecendo desde o começo, né? O venerável mestre Everton, beijo, mano. Não sei se ele tá aqui na live, acho que não, mas o Cri tá, o primeiro vigilante está representando ele aqui. Selecionou, mano, ele selecionou a dedo as pessoas que ele colocou na loja. A dedo, ele foi chamando um por um pro projeto da loja, assim, sabe? Irmão, foi a primeira vez que eu senti uma harmonia plena em ritualística em loja. Ainda que a ritualística não estivesse perfeita, porque estávamos todos aprendendo o rito brasileiro. Tem né? dúvida. Claro. Mas, mano, das instruções
ao ágape perfeito, assim, sabe? Harmônico, harmônico. Uma coisa assim, parecia, fechou a porta do templo, parecia que era um portal para outra dimensão, Parecia sabe? não. Aí então, mano, mas aí Era, né? ó, Era. aí é que tá. A gente precisa entender que é dessa E forma. aí eu vou tocar num ponto polêmico. Aí, Essa loja tinha 2 umbandistas, um luciferiano, 3 evangélicos. caramba. Agora você vê, viu que o poder, você viu que poder tem a maçonaria? É. Sabe por quê? Justamente por quê? Porque quando você entra, que o guarda do templo fecha a porta do templo, você está Acabou. em outra dimensão, meu irmão. Você está no templo de Salomão. Você não está entre religiosos, dogmáticos. Políticos, nada. Não, você está sobre os cuidados da arte real, sobre os cuidados de uma instituição que tem transformado o planeta Terra. Você entendeu? Então, é essa pegada, Ian, quando o guarda do templo ele faz assim, ó, que ele fecha a porta do templo, meus amigos, eu não estou mais no planeta Terra. Eu tô na verdadeira luz. Eu não estou mais na era vulgar, eu estou na verdadeira A luz. verdadeira luz. Exatamente. Eu me vejo. Você quer ver uma coisa que eu digo muito? Os irmãos e os amigos vão entender. Eu sempre digo o seguinte: tenha postura, como quando você vai fazer um cargo na maçonaria. Por quê? Porque se o templo é uma cópia do templo de Salomão, o mestre cerimônia de Salomão buscava quem na porta do templo? Reis, rainhas, faraós, Irã, rei de Tiro, rainha de Sabá, aquela turma toda. Como que eu vou ser o mestre cerimônia mocorongo? Pegar o meu bastão e de cabeça baixa, todo. Não, eu tenho que ter postura majestosa. Porque eu tô indo buscar ali reis e rainhas, grandes autoridades. Agora, quando o irmão ele não se vê desse jeito, a maçonaria não consegue causar o efeito que tem que causar nele. É assim que eu penso. Entendeu? É dessa forma que eu vejo a coisa. Então, o venerável mestre, ele é o presidente da loja, ele está representando Salomão. Eu dou a ele o devido respeito, cara, porque é aí que está a beleza da coisa. A osmose que você disse acontece por aí, o encanto acontece por aí. Quando você vive o teatro, você vive aquela dramaturgia. É aí que vem a lapidação. É aí que vem a construção do ser humano melhor. Você concorda comigo? Perfeitamente. 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 É A isso. maçonaria é uma ordem, eu costumo brincar, né? Isso aí todos os irmãos vão concordar. Qualquer um que está vendo agora, ou que vai ver posteriormente essa live aqui, que vai estar gravada, né? A maçonaria, ela me mostrou que existe magia. Mas não é essa magia de alta magia, não. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando de algo muito além. Você não está falando de alquimia, não, né? Eu estou falando de algo muito além. Eu nunca entrei em uma sessão e saí do mesmo jeito. Nunca. Com certeza. Nunca. A transformação que acontece dentro, no âmago do meu ser, desde a minha mente até a minha vibração, é outra coisa. Eu entro de um jeito, eu saio de outro. Com certeza. Eu posso ter tido o dia mais caótico, eu posso ter tido o dia mais conflituoso. Se eu entrar em loja, eu saio feliz, contente, satisfeito. E aí eu posso afirmar que qualquer irmão responde por mim nesse sentido. A maçonaria mostrou que é possível você fazer uma transfiguração. Agora, você acredita, mano? Olha só. A coisa é tão incrível que você consegue atingir o âmago que a maçonaria quer que você atinja. Mas pode ser que esteja um irmão ali do seu lado, com a mente totalmente distante do que está acontecendo, e pelo contrário, para ele é como se ele estivesse na praia de Copacabana, com mulheres passando de biquíni, homens passando de tanguinha, e ele está ali. Por quê? Porque ele está alheio a toda essa egrégora que é formada. A toda essa Cara, egrégora que é formada. Ou seja, você viu como nós vivemos no mesmo universo,
Nós vivemos o mesmo planeta, mas nós não vivemos a mesma realidade. Acontece muito isso. Tem lá 30, 40 irmãos dentro de uma loja, e muitos caem realizados e outros não. Não por quê? Porque não conseguiram permear, ou não deixaram que a maçonaria permeasse, que a egrégora permeasse a eles. Então é desse jeito, cara. É muito complicado. É muito complicado isso. É muito complicado. Infelizmente, tem essas questões dos irmãos que preferem ser negativistas, preferem ser aquele cara apagado, que infelizmente quer apagar as pessoas. Esse quer apagar o irmão. É muito difícil. Muito difícil. É isso, é isso. É isso que o Christian falou aqui agora, aqui, ó, meu primeiro vigilante, ó. Se antes de adentrar no templo não desligar dos pensamentos profanos, essa magia não acontece. Por isso que, quando eu estou de mestre de cerimônias, que é o cargo que eu amo ocupar, amo, né? Também gosto muito. Também gosto muito. Antes de entrar no templo, cara, eu sempre faço uma meditação com os irmãos. Sempre. Ricardo Caldas está na área aí, Ricardo. Seja bem-vindo, meu irmão. Eu sempre faço essa meditação com os irmãos ali, rápido, 5 minutinhos ali, né, de fechar os olhos ali, dar uma respirada, interiorizar a importância no momento que vai acontecer, do que nós, de onde estamos, aqui, aonde vamos adentrar, o que vamos fazer, sabe? É a famosa exortação, né, meu irmão? Aí, nesse momento, meus amigos, que não são da ordem maçônica, isso que o Ian está dizendo é o seguinte: isso se dá em um ambiente fora do átrio e fora do templo, é justamente para poder separar o homem profano do maçom. Quando, depois que começa a cerimônia, ele faz essa preleção, ele faz essa exortação, ele faz para quê? Para justamente fazer com que nós venhamos a atingir a sensibilidade necessária para entender o que a maçonaria quer passar para nós. Essa exortação, ela é hiper, super importante. Justamente por isso. Porque é ela que nos qualifica, nos transforma na condição de maçom. Eu, quando faço isso, eu entro para dentro do templo já transformado, preparado. E isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. Muito. É fascinante, cara. É fascinante. É a maçonaria, né, cara? É a maçonaria. E nós temos que ver agora, assim, começar a pensar para a semana que vem, trazer um convidado. Quem será, hein? Meu irmão, vamos pensar, cara. Vamos pensar. Ô, Christian. Eu tenho uma ideia. Ou o seu primeiro vigilante é o Deco. É isso. É isso. O Christian, meu primeiro vigilante, ele nunca participou comigo porque o celular dele era da década de 40, né? Então, assim, a câmera vai mandar imagem, né, meio que transfigurada mesmo, né? Fred Flintstone, né? E o Deco, para mim, a hora que ele quiser, ele é muito bem-vindo aqui no Café com Teu Bode, no meu canal, na minha casa. Ele não tem nem o que dizer, né? Então, vamos ver um dos dois. Tem uma novidade. O Deco tá criando um canal, tá? Legal. Um canal vai chegar aí, em breve, aí vai chegar um canalzinho novo aí. Tá aí, Deco. Boa. Eu ainda não conheço o Deco, cara. Eu não conheço o Deco. Não conheço. Eu vi ele perto do Teu Bode com vocês uma vez. Eu tava falando com o Deco hoje que eu ia apresentar vocês dois, porque eu tinha certeza que ia sair uma amizade dessa apresentação aí. Vou criar um grupo no WhatsApp com vocês dois, pra gente trocar uma ideia. Legal. Vou criar. Bacana. Show de bola. Aproveita e bota o Christian também, ó. Olha o Cricri aí. O Cricri é o cara, rapaz. Esse Cricri aí é mestre instalado desde que Renan Abif caminhou pela terra. Eita. Esse aí pegou a Bíblia no rascunho, esse aí, rapaz. O cara sabe muita coisa. Então, meu irmão, esse tipo de iniciativa que nós estamos tendo aqui hoje é justamente para aproximar as ideias, para levar um pouco de calor para as pessoas, calor maçônico, calor filosófico, né? Eu acho que isso é muito importante, o Ian. Eu acho que está faltando mais isso no mundo, mais abraço, mais compreensão, mais tolerância. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ter esse tipo de troca de ideia, de bate-papo, entendeu? Acredito que vale muito a pena mesmo, de coração vale muito a pena. Eu converso anotando, porque eu gosto de anotar as conversas que a gente tem aqui, para depois eu
desenvolver alguns Claro, estudos. cara, isso é importante. Sempre que eu estou em live, eu estou escrevendo. Mas Sim. meu irmão, é isso. É isso. É isso. Eu estou muito feliz com esse projeto nosso, Eu né? também, muito, muito. Hoje, inclusive, eu tava até, na hora que a gente estava trocando essa ideia, cara, né? Passou uma águia pairando em cima daqui de casa, cara. Assim, eu falei, cara, isso aí é um sinal, bicho, não é possível. Isso aí, vai É uma dar certo. confirmação aí A águia voa rápido, é isso do grande aí. arquiteto do universo que realmente é para a gente fazer esse trabalho, né? De tá mais Claro. pra gente, cara, porque o que eu acho importante é a gente vir aqui para a rede social, né? Mostrar para as pessoas que nós, maçons, somos pessoas comuns, porque infelizmente criaram um estigma tão grande em cima da maçonaria que as pessoas têm uma imagem como se nós fôssemos pessoas assim, autarquias e etc, né? E sendo que isso não é verdade, cara. Eu sou um cara, eu tenho 31 anos de idade, né? Eu sou um cara simples, eu não tenho muito dinheiro, graças a Deus eu não passo necessidade, né? Mas eu não sou milionário, eu sou um cara simples, eu só quero ser feliz na minha vida, O né? Ricardo está dizendo aí que o que voou sobre sua cabeça foi a águia. Foi água. Muito legal, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal. E é isso, eu acho que a gente trazer isso para aqui, por isso que às vezes eu gosto muito de fazer brincadeira, de postar besteira na página. Tem gente que não sei o que, cara, a página é minha, eu vou postar o que eu quiser, é isso aí, entendeu? Eu posto minhas tirinhas, minhas charges, eu faço minhas piadas, que eu sou um cara espontâneo. O Christian tá aqui, não deixa eu mentir. Né? Estar em loja comigo é dar risada o tempo inteiro, porque eu faço piada de tudo. Eu sou esse cara, eu gosto de ser assim. A minha personalidade é ser um cara brincalhão. Apesar de eu ser um homem dentro do espectro autista, de eu ser uma pessoa mais introspectiva no meu privado, quando eu estou à vontade com pessoas que eu amo, que eu respeito, eu sou brincalhão, eu faço palhaçada, a gente brinca em loja, a gente zoa com todo mundo. Então, as pessoas têm que enxergar, né, que, na verdade, nós maçons somos pessoas normais, que brincam, que dão risada, que passam nas dificuldades da vida, que choram, que sangram, e etc. Porque, infelizmente, criaram um estigma tão forte em cima da gente que não é nossa. Não é nossa. Mano, veja bem. Tem um irmão aqui, é o Jader. Ele tá pedindo um aconselhamento. Vamos abrir uma exceção para ele, falar um pouquinho para ele uma coisa. Ele está dizendo o seguinte, que ele vai a companheiro em breve e ele quer saber qual a principal diferença entre um aprendiz e um companheiro. A ideia, Jader, não era responder perguntas, mas eu vou Pode responder. Por favor, e vamos responder essa. Meu irmão, veja bem, a grande diferença é que você vai ler muito. A grande diferença é, primeiro, que você vai estudar mais. Se você quiser ser bom, você vai estudar mais. Mas dando uma solidez na resposta, o que você precisa entender é o seguinte: quando você é aprendiz, você trabalha a substância densa, a pedra, aquilo que é tangível, visível, audível, palpável. Quando você vai a companheiro, tudo se torna muito mais singelo, tudo mais menos palpável, porém muito mais incisivo. Muito mais incisivo. Seu irmão entendeu? Então, assim, o companheiro maçom, ele flerta já com aquilo que não é tão físico, digamos assim. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. O companheiro maçom, ele sobe um pouquinho mais, um degrauzinho mais em direção à luz que ele está buscando, entendeu? Essa é a diferença. Só isso. A Randon Leite está perguntando se o nosso sangue também é vermelho, Ian. Ah, é? É. Eu até queria que fosse azul, mas não deu certo. Inclusive me cortei hoje, né? Isso é vermelhinho. Tá vermelhinho mesmo. Cortou hoje, mano? Tive um pequeno acidente cortando pão. Tá vermelhinho o sangue, tá tranquilo. Mas é isso, cara, é isso. Cara, eu pertenci a uma loja de York, lá em Salvador, que eu também tive o privilégio de ser fundador, né?
E o venerável mestre Ítalo, beijo, irmão. O venerável mestre que me fez mestre, né? Ele dizia assim, sempre que terminava a sessão, ele falava assim, meus irmãos, maçonaria é isso, ser feliz. E eu achava isso fantástico, cara. E é verdade. Maçonaria é felicidade, cara. Maçonaria é ser feliz. Sem dúvida. Se for para ser assim, não vale a pena ser maçom, né, cara? Agora, o grande lance é, olha bem, o Ian falou, se não for para ser assim, não vale, se não for para ser feliz, não vale a pena. Porque a maçonaria é para ser feliz, é verdade. Agora, entenda, a felicidade que nós estamos dizendo não é no sentido de ser tudo fácil, de ser Não. facinha. Pelo contrário, a felicidade que nós estamos dizendo é você encontrar na seara, na luta, motivos e alegria para fazer aquilo ali. Essa é a alegria. O crescimento, o ganho de potência se dá aí. Quando você vê na batalha a oportunidade de honrar, de ser feliz, de se melhorar. É essa a alegria que nós estamos colocando aqui. Não é de alegria de ficar tranquilinho, de jeito nenhum. Não. O Whitney mandou aqui, meus irmãos, não sou maçom, sou da Ordem Rosa Cruz Amorque, mas considero vocês como meus irmãos de verdade. Estou sempre acompanhando vocês e amo o conhecimento e o esclarecimento de vocês. Nós somos irmãos, meu irmão, paz profunda. Nós somos irmãos. De uma forma geral, até porque Exatamente. são duas instituições ricas em conhecimento, ricas em sabedoria, ricas em amor, ricas em solidariedade, em fraternidade. Whitney, nós somos manos, pode ter certeza disso. E sobre o irmão aí que está falando do grau de companheiro, né, cara? O grau de aprendiz é um grau que fala muito sobre a materialidade, né? Ele é muito bruto. Claro. Né? A batalha, a pancada, né? É a vida natural, né? É a vida da sua forma natural. Exato. O grau de companheiro, uma perninha vai entrar na espiritualidade. Isso aí. Né? É isso aí. O grau de companheiro, ele transita entre os dois mundos. Você não está nem no plano espiritual, mas também você não está mais preso no plano carnal. Você está no meio, você está na transição entre os dois mundos. Né? Por isso que é um grau extremamente difícil de interiorizar. É um grau que requer muito estudo, muito. Tá? A complexidade dos instrumentos que você vai receber é muito maior do que a complexidade do instrumento de aprendiz. Né? E o grau de companheiro, ele fecha um ciclo na vida do maçom. O grau de mestre, ele vai entrar em outra esfera. Mano, eu cometi um erro. Eu vou corrigir ele agora. Vai falando com o pessoal aqui. Eu esqueci de pegar água, cara. Eu tô seco aqui. Vou pegar uma água. Vai lá buscar, meu irmão. Tem água aqui se quiser, viu? Mas é isso, meu irmão. O grau de companheiro, ele é de fato um grau extremamente importante na vida do maçom, cara. Muito importante. E infelizmente ele é um grau que eu vejo que muitas vezes ele é deixado de lado, né? Muitas lojas não trabalham o grau de companheiro, né? Só quando tem que passar instrução e correndo e etc, né? Infelizmente é uma realidade que acontece. Mas é um grau extremamente importante, cara. Se eu puder te deixar um conselho, é que você prepare mesmo assim para estudar ele interiorizando, porque vale muito a pena. É um grau muito bonito, muito bonito. É chatinho de passar, vou mentir não, mas é muito bonito. É muito interessante. Com certeza é bonito. Grau de companheiro é lindo. O irmão aqui, ó, Mason Online BR. Gostaria de agradecer pelo apoio e pelas collabs que alavancaram minha página. Contem sempre comigo, meus irmãos, de pé e ordem. Meu irmão, eu que agradeço, cara. Você também faz umas collabs muito pertinentes comigo. Eu não aceito todas as collabs que muita gente manda, não dá para aceitar tudo. Eu também. Mas eu tento sempre aceitar, né? Aceito de um, aceito de outro, etc. E eu que agradeço, cara. Realmente, a gente tem que se ajudar. Nós que estamos na internet fazendo esse trabalho, nós precisamos ajudar um ou outro a crescer, né? Senão a gente não vai para lugar nenhum. Tem jeito. Exatamente. Não tem pra onde correr. Bom, pessoal, é isso. Chegamos a 1 hora de live. 1 hora já? Já chegamos a 1 hora de live. Cara. É muito rápido. A gente só queria mesmo agradecer a vocês, né? Apresentar esse projeto novo.
A gente decidiu que ia fazer hoje e acabou, porque a gente tinha que fazer acontecer. Estava no coração gritando já, isso pulando, né? Eu Verdade. sempre digo, esse canal, eu criei o Jornada de um Maçom através de um aprendiz da minha loja. Inclusive vai virar companheiro agora dia 25, Paulinho, né? O Paulinho me fez uma pergunta em loja sobre ritualística, né? E eu respondi a ele, mas eu tenho o meu jeito de ser. Olha, não faça uma pergunta para um autista sobre o hiperfoco dele, porque você vai receber uma palestra de 40 minutos, né? E aí ele fez uma pergunta sobre ritualística ali dentro de loja, e nós estávamos ali em recesso, né? E eu tasquei uma palestra no aprendiz, coitado. O menino ficou assim, ó. Coitado, né? Tanta informação que eu joguei nele. E quando terminou, que eu terminei de explicar para ele, falei, você entendeu? Ele falou assim, mano, por que você não cria um canal, cara? Se você fizer isso igual o Fernando faz, você conhece o Fernando? Eu falei, pô, sigo o Fernando desde moleque, ela me respeita, pô. Né? E você vai conseguir, né? Você vai passar conhecimento para muita gente. Aquilo ficou na minha cabeça. Chegou em casa, eu falei, ó, vou fazer esse canal. Mas eu fiz sem pretensão de nada, né? E assim, cara, com semanas de canal, o Fernando Figueira, que era um cara que eu tinha como inatingível, um cara que estava lá em cima, que eu não ia, né? O cara me chamou no privado na maior intimidade do mundo, trocando uma... a primeira vez que eu tive a primeira conversa minha com o Fernando, ele me ligou. Ficamos 2 horas e 40 minutos no telefone, a primeira conversa que eu tive com ele, né? Ele me deu uma aula de Instagram, ele me deu uma aula de maçonaria, ele me deu uma aula de como fazer acontecer. Ele falou assim, cara, tu tem um potencial da porra, tu tem um potencial do caralho, que não sei o quê. Aí é fé. Porra, eu vejo em você a mim, eu me vejo em você há alguns anos atrás, isso e aquilo, você vai fazer, cara, eu vou te ajudar. Cara, o Fernando me abraçou. Eu tinha 300 seguidores, eu não tinha ninguém me seguindo. Um cara que tá lá participando de tudo que é podcast, aí vai lá e alavanca meu canal e me bota na live com ele. O Fernando hoje virou um amigo, pessoal. Né? Uma ligação minha com o Fernando hoje há 4 horas falando besteira. Né? Virou um amigo, virou. Mas assim, naquela época, para mim, era falar com ele, era como se estivesse falando com um fã, ou com um ídolo. Né? E assim, isso mostra o poder da maçonaria. Isso mostra que nós precisamos nos unir. Infelizmente, existe uma desunião muito grande. Você quer ver uma coisa que eu fico muito chateado? Muitos maçons falam que o que a gente faz é errado, que desmistificar a maçonaria é errado, que não se pode falar sobre maçonaria, mas eu até entendo isso, meu irmão. Por quê? Aprenderam desse jeito, aprendeu assim, passou. O meu avô, ele falava isso, ele fala isso até hoje, né? Mas assim, ele aprendeu assim. Meu avô iniciou na maçonaria, meu pai era criança. Era outro Brasil, era outro mundo, era outro cenário, né? O que me chateia é que esses irmãos que falam que nós estamos fazendo errado, porque nós estamos desmistificando a maçonaria, eles vêm e detona a gente em rede social publicamente, como se fosse normal você humilhar um irmão, você desfazer de um irmão em rede social, como se isso fosse o comportamento maçônico, mas você simplesmente explicar sobre a maçonaria fosse um crime. Esse irmão, ele vem e detona a maçonaria, detona em comentários, fala mal de irmão, fala mal de loja, porque a ordem é isso, a ordem é aquilo, porque a ordem está corrompida, que blá blá. Joga um veneno, cospe um veneno. E para ele está tudo bem. O crime está em você falar que nós não adoramos o diabo. Então, assim, precisa existir uma desmistificação da maçonaria dentro da própria maçonaria. O maçom precisa entender que falar de maçonaria não é errado. Claro que não, lógico que não. Não é errado. Lógico que não, claro que não. Tá louco. Né? Lógico que não. Precisa interiorizar que a maçonaria não é um clube do Bolinha. Não, Ian, veja bem, meu irmão, veja bem. Se nós, maçons, não falarmos sobre a maçonaria... Quem vai falar é Thiago Lima, pô. Nós que vivemos a maçonaria, se nós não falarmos de maçonaria, nós vamos estar entregando o assunto para quem não conhece da matéria. Fanático religioso, teórico da conspiração. Senso comum, entra o senso comum. Um cara que não sabe nada com nada vai falar besteira com besteira. Então, é o nosso papel. Rapaz, fala de mecânica, mecânico.
Fala de matemática, matemático. Fala de maçonaria, maçom. Maçom. Exatamente. É exatamente isso que eu penso, cara. Óbvio, né? É óbvio. Vou aproveitar esse gancho e responder uma perguntinha aqui legal. Manda. Teve um aprendiz, eu acho que foi o Gabriel. O Gabriel, não sei, Gabriel Bueno, ele está perguntando o seguinte: meus irmãos, no início é normal ter bastante dificuldade em pedir a palavra em lógica? Claro que sim. Óbvio que é, Gabriel. Normalíssimo. Claro que é normal. Por quê, irmão? Você está vindo de um mundo diferente desse que você acabou de entrar. É como o Ian falou, nós entramos num portal dimensional, nós entramos numa outra sintonia, numa outra frequência, numa outra vibração. E você vai acostumar com o tempo, você vai começar a acostumar a saber separar os momentos, o momento do mundo aqui fora, quando você entra no mundo dentro de loja. Então, é óbvio, para você tudo é novo. Claro que sim. Agora, um conselho de um irmão mais velho: só fale se você tiver realmente o que falar. Isso. É isso. Se você não tem o que falar, só ouça. Aí você vai tirar proveito. Mas se você falar indevidamente ou sem conteúdo que agregue alguma coisa, você, pelo contrário, você vai estar indo do contrário do que a egrégora, do que o sentido maçônico quer que aconteça. Então, sentiu vontade, irmão, no coração, na palavra bem da ordem, fale. Mas se você não tem o que falar, não fale só porque o aprendiz do seu lado teve uma boa ideia e falou. Bata a palma pro irmão, diga apoiado e, ó, ponto final. Concorda? E isso, plenamente, meu irmão. E isso não é só para os aprendizes, não. Qualquer um. Qualquer um. Cara, você quer ver uma coisa extremamente chata na maçonaria que me deixa puto da vida, mano? Depois de uma iniciação de 3 horas e meia, 4 horas de ritual, né? A palavra vai ao bem da ordem. Todo mundo que está no Oriente, das duas fileiras, levanta para falar a mesma coisa. Para parabenizar os irmãos, falar que parabéns, agora você pertence à família universal, que isso aí é praxe, tem que falar isso aí, se não falar isso aí, não aconteceu a iniciação. E Entendi. todo mundo levanta para falar o que o primeiro falou. Perde-se 1h30, sem necessidade nenhuma, todo mundo com fome, doido para ir embora, cansado. O recém-iniciado ali, coitado, suado, doido para tomar um banho, para chegar em casa e dormir. Verdade. Né? Então, assim, isso acontece por quê? Ego. Somente. Porque na cabeça dos irmãos, as pessoas vão lembrar que ele se levantou. Cara, nesse momento aí, desculpa, minha cabeça tá em Nárnia. Nesse momento eu tô pensando em qualquer coisa. Eu tô sentindo até o cheiro do ágape que tá lá na outra... Olha que ensinamento legal que o Christian, o seu primeiro vigilante, está dando aí, ó. O primeiro ensinamento do aprendiz é o silêncio. Veja bem, tem uma loja aqui no Espírito Santo chamada Os Inconfidentes. Eu acho que é lá nos Inconfidentes que tem um quadro que está escrito assim: o dom da oratória é lindo, mas a perfeição do silêncio é maravilhosa. Ou seja, realmente, tem que falar, é como o Ian falou, o cara está ali numa iniciação maçônica 2 horas, 2 horas e 20. Aí o venerável abre a palavra, daqui a pouco o cara não tem nada para falar, mas só para o secretário botar o nome dele na ata, dizer o irmão fulano de tal disse. Eu nem boto. Cara, ele fala, para que falar? Para que falar? Se não tem nada que vai agregar. Se o irmão do lado já falou aquilo que você pensou em falar, cara, só bate palmo, diga apoiado e vão pro ágape, né, bicho? Que é legal também, entendeu? Exatamente. Eu tocando no assunto aqui agora, sem querer, eu fiz uma postagem no meu canal. Não, só um minuto aqui rapidinho. Eu preciso ir no banheiro. Segura lá, sozinho, já volto. Pessoal, eu fiz uma postagem no meu canal um tempo atrás, de uma caixinha de perguntas que eu respondi, o irmão dizendo assim: os irmãos agora ficam chateados comigo porque eu não participo do ágape. Eu estou certo ou estou errado? Eu acho que ele está completamente errado. Por quê? Porque o ágape, nas nossas leis, ele é a extensão da reunião. Então, você imagina. Por quê? Porque lembra lá na primeira instrução sobre Zoroastro e sobre os aprendizes? Ou seja, aquilo ali é o que realmente finaliza, né? O zoroastrismo fala sobre isso, né?
O zoroatrismo fala sobre isso. Então, ou seja, é um complemento da sessão. Então o irmão precisa fechar com chave de ouro. É interessante que o irmão feche com chave de ouro. Mas tem irmão que não. Ele não quer ir pro ágape, porque às vezes o Flamengo tá jogando, começa às 9h30 e ele quer ir. Cara, eu também sou flamenguista, sei torcer, mas no dia da minha sessão é a minha sessão, cara. Entendeu? É a minha sessão. Olha o Deco falando legal aí, ó. Por isso que geralmente se fica a ordem, reduz bastante a palavra. Boa, Deco, boa. O venerável deixa o cara a ordem pro cara ficar cansado, né? E aí ele fala para ele, pelo menos diminui o tempo da fala. É isso mesmo. É isso aí. Boa, Christian. A sessão só termina após o ágape. É verdade, meus irmãos. É isso aí. Está dentro das nossas leis, das nossas normas. O ágape ele é uma extensão da nossa sessão maçônica. Então, a sessão só termina após o ágape. É isso aí. É zoroatrismo. É só lembrar da primeira instrução. É de aprendiz maçom. É zoroatrismo puro isso, né? Então, é isso. Pode falar. Sobre o ágape, eu tenho uma opinião pessoal minha, tá? Que é polêmica, mas eu já apliquei isso em loja, inclusive na Fraternidade Imperial, que eu criei aí a Primeiro Vigilante, né? Nós aplicamos isso lá e dá super certo. É proibido o consumo de bebida alcoólica em ágape. Ah, eu concordo. Nada de bebedeira, de cachaçada, maçonaria não é lugar disso. Temos que tirar esse estigma, cara. Meus irmãos, olha, o ágape é uma coisa tão sacra. Eu tive na Europa 2 vezes. Numa cidade da Alemanha. Eu cheguei na reunião. Você sabe como é que é o ágape lá, Ian? É antes da sessão. Ah, sim, é antes. Só que tem um porém. Aqui no Brasil, o vinho é forte, né? Lá é o dobro. Vinho 16,5%, 18%, 21%. Os caras bebem antes da reunião. Aí me fala, como é que esse cara desenvolve, bicho? Cara, no sistema inglês, inclusive lá na própria grande loja da Inglaterra, na UP, existe uma tradição tão grande de se consumir uísque nas lojas que tem uma pausa no ritual para isso. Tem uma pausa de recreação, isso aí. Pausa no ritual, voa para fora, encarca no uísque e volta para a sessão. Quer dizer, para mim, na minha experiência de vida, não faz o menor sentido. Nem eu. Nem para mim. Primeiro que a primeira coisa, a coisa, velho, a melhor coisa que eu fiz por mim, foi ter parado de beber álcool. Melhor que eu também não bebo, não. Foi a melhor coisa que eu fiz por mim. A minha mente melhorou 100%, o meu corpo melhorou, a minha depressão melhorou, a minha vida melhorou. A sobriedade é o maior presente que um ser humano pode dar a si mesmo. Com certeza, concordo plenamente com você. Né? Mas aí falando dentro de loja maçônica, cara, eu acho que não cabe, velho. Não cabe. Não cabe. Sabe por quê? Não cabe pelo seguinte, veja bem, a maçonaria, para você atingir o âmago que ela quer que você atinja, você tem que estar com seus sentidos em perfeita condição. Por quê? Porque você tem que estar num nível de sensibilidade muito grande. E o álcool, obviamente, que ele vai deturpar tudo isso. Ele vai te inebriar, ele vai te deixar mal, ele vai bagunçar os seus sentidos. Então, assim, eu não bebo e acho que sou contra a bebida alcoólica no ágape também. Estou dizendo o ágape de sessão econômica, de sessão... Sim. Eu estou dizendo, não estou dizendo em sessão mais festa, não. Festa aí é outra história. Eu estou falando em sessão ordinária. Né? Sim, perfeitamente. Até porque no outro dia não tem que trabalhar, aí a cunhada em casa chega a ficar aborrecida, série de coisas, cara. A minha avó, ela tomou um ranço tão grande de maçonaria por conta disso, que quando meu avô já, pela idade, já não quis mais frequentar, pediu afastamento do kit placê dele e tal, a minha avó picotou balandral, avental, alfaia, ela picotou de ódio. Ela tinha. Porque toda segunda-feira ele ia pra loja, chegava em casa de madrugada trêbado. Agora, imagina que acervo legal pra você seria esse material. Porra, cara, muita coisa, né? Só que assim, eu entendo o que minha avó passava, né? Eu entendo.
Meu avô chegou num ponto do médico falar para ele assim, ou você para de beber ou você morre. Aí, é complicado isso. Então, assim, como é que uma instituição que levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício? Como é que você torna o consumo de uma droga toda semana normal Não dá. numa instituição que você jura combater o vício? Quer dizer, para mim não faz o menor sentido. Para mim não faz o menor sentido. Para mim também não. Tem gente que me critica, que me chama de extremista. Pode falar, cara. Eu não tenho problema em ser criticado. Nenhum. Se for um extremismo positivo como esse, então eu também sou extremista. Isso. São opiniões, né? Eu quero deixar uma coisa clara. Eu quero falar, falei ontem em live e vou falar aqui hoje também. O Yanni, ele contou como deu início o canal dele, né? E o meu é o seguinte, eu estava navegando pelo meu canal pessoal, aí encontrei um baita cara, Fernando Figueira, do Mentalidade Maçônica, todos vocês conhecem, que ele é ao concurso, o cara é fera. E aí eu vi aquilo e me encantei, falei, caramba, eu sei desses assuntos, eu sei desse tema, eu posso falar sobre isso, vou montar um canal. Aí abri o canal, quem eu encontro? O Ian. Aí mandei uma mensagem pro Ian, o Ian foi extremamente generoso, solícito, me ajudou, me orientou com a questão do que postar, de como postar, do que usar, a IA que usar, enfim. Sou muito grato ao Ian, meu irmão, sou grato, falo para você novamente, sou muito grato pelo seu apoio, tá? Pela sua generosidade comigo. Pega a ordem, meu irmão. Extremamente generoso, eu sou muito grato, cara, muito mesmo. E quero dizer a vocês o seguinte, pessoal, para que nós possamos continuar com essa iniciativa desse livecast em 2 colunas, vocês têm que estar presentes nos livecasts, concordam? Com certeza. Com certeza. Sentido, né? Então, se vocês depois pedir o collage para poder para poder divulgar a live, essa live de hoje, isso vai ser extremamente importante. Fala aí, Ian. Eu quero até deixar aqui propor uma brincadeira, um desafio aqui, né? Temos 12 pessoas agora online, né? Isso, pô, legal, para um sábado à noite, depois de um jogo de Copa do Mundo, pô, maneiro. Nós chegamos a 17. Cara, começa a convidar as pessoas para seguir nossos canais. Você conhece aquela pessoa que gosta de maçonaria? Convida para seguir. Você conhece aquela pessoa que odeia a maçonaria? Convida para seguir também. Fazer essa pessoa mudar a linha de pensamento. A gente não faz esse canal para pessoa que gosta somente, não. Né? Isso aí. Mostra o que a gente faz. Você acha que esse trabalho é importante? Compartilha nos stories, compartilha nos status. É como eu estava falando, cara. Eu tenho 1.300.000 visualizações por mês, em média. Eu tenho 19 mil seguidores. Você está vendo que não bate? É uma discrepância muito grande. Né? E para essas mensagens chegarem mais longe, para a gente conseguir fazer isso acontecer, a gente precisa do apoio de vocês, do like, do seguir, do compartilhar, do comentar, né? Não é por a gente precisar, não. É o algoritmo do Instagram que precisa disso para divulgar a nossa página. Com certeza. Se a gente não tem like, se a gente não está angariando seguidores com as postagens, se a gente não está compartilhando o que a gente posta, não está comentando no que a gente posta, o Instagram entende que não é relevante e não manda para longe. Isso aí. Não é porque a gente quer like, não. Né? Porque é óbvio que a gente quer, que a gente não faz esse trabalho de graça. A gente quer like, sim. Mas não é por isso. É para a gente conseguir que esse trabalho seja relevante para o Instagram. A militância não é pelo like, é pela entrega, é para entregar quem precisa, né? Exatamente. É muito mais importante do que o like é o trabalho ser reproduzido. É a gente não trabalhar em vão. Entende? É isso. Então não custa nada deixar o like, compartilhar com 1 ou 2 pessoas, né? Deixar um comentário que seja só um joinha ali no comentário, já impulsiona no algoritmo do Instagram. Não custa nada. Vamos botar o Christian contra a parede. E aí, Christian, vai topar semana que vem ser o convidado? É só se ele comprar um celular, né? Porque esse do Fred Flintstone que ele usa aí não vai dar certo, não. O Deco, eu sei que o Deco tá de pronto a qualquer momento, por isso que Não, o Deco ele entra ao vivo agora, se quiser. O Deco, se quiser, ele entra agora aí. O Deco tá aí ainda, será? Tá, duvido que tenha saído, não sai não. O Deco tá aí, pô. O Deco é fiel. Vamos ver.
Vamos ver se o Deco tá lá. Diz aí, Deco, tá aí? Mas, enfim, assim, pô, achei muito legal, cara, pela primeira, entendeu? Assim, como é que é o negócio aqui? Vamos lá. Perfeito, mas, irmãos, total liberdade para... Ô, Deco, bota o Deco para entrar o live aí, ô Ian. Convida o Deco aí. Convida o Deco aí. Espera aí que eu vou convidar o Deco aqui agora. Deco, veste uma roupa aí, deve estar de cueca esse sacana. Fala, Deco, entra aí. Aí, ó, Deco é da hora, meu irmão. Deixa eu virar aqui, mas o homem foi cutucar, né? Porque quase tá no sofá. Aí, Deco não tem tempo ruim não, rapaz. Quem? Prazer imenso, viu? Prazer, meu irmão. Olha, tamo junto. Hoje o Ian tava comentando, nós temos que bater um papo aí, vamos se juntar e vamos fazer a coisa andar. Não, assim que desligar aqui a live, eu vou criar um grupo com vocês dois no WhatsApp pra gente trocar essa ideia e fazer acontecer. Não, com certeza. Esse desmistificar da nossa ordem é muito interessante. E isso eu venho falando com o Ian já faz alguns meses em relação à resistência maior nossa. Não é dos profanos, não é do pessoal de fora. É do pessoal interno. E isso é para tudo. Tanto para as nossas opiniões, para desmistificar isso que nós fizemos, né? A maçonaria, dentro de loja, rituais, postura, coisa que muitas vezes a gente é um pouco mais incisivo e para o pessoal fazer aquilo que é correto. Ter resistência de irmãos. Deixa assim, depois a gente arruma. E eu não vejo dessa forma. Sou do mesmo pensamento de vocês. Essa transmutação do que nós saímos da sala dos passos perdidos e entramos por tempo, nós acabamos se revestindo do cargo que nós estamos executando. Exato, meu irmão, exato. E eu sempre orientava os irmãos lá da loja assim, meus irmãos, a partir de agora tu não é mais tu não é mais o Ian. Agora tu é o mestre de cerimônias. Tu está carregando a chave aonde tu pode abrir os portais e atravessar para todos os lados como das cerimônias. Parabéns, Deco. Parabéns. Essa é a colocação. Então, eu sempre digo, pessoal, se invistam. Tu és o primeiro vigilante, tu é a força. Tu é o segundo vigilante, tu é a beleza. Tu é o venerável mestre. O que tem acima do venerável mestre? Atrás do templo de Salomão. Tá ali. Então, tu tá sobre aquela egrégora toda ali. Então, é muito interessante. Eu gostei muito dessa colocação de vocês. É perfeita. Beleza, o Ian sabe como é que eu preparava o tempo. Eu comentei com ele a forma que eu preparava e como eu organizava tudo antes do pessoal entrar no tempo. É isso. O Deco é um cara que eu tava falando com ele hoje, né? Que ele precisa criar um canal, cara. Precisa. O Deco tem textos, irmão. Ele escreve. Deco é um exímio escritor maçônico. Ele tem cada texto, cada reflexão, bicho, que é surreal. Surreal. Deco é Demolei, é sênior Demolei, né? Tem essa carga. Iniciou na Demolei em 94. Eu nasci em 95. Você entender a experiência que esse cara tem de vida, de ordem de mulher, de maçonaria. Né? Claro. Então, assim, ele precisa criar esse canal, cara. Tem que fazer acontecer. E conta com a gente, meu irmão. Conta com nossos collabs, conta com a nossa participação, conta com a página, conta com os nossos seguidores, entendeu? Um cara como você vai ser uma peça fundamental na luta para desmistificação, para engrandecimento da ordem. Você é um cara reto, é um cara que a gente percebe que é comprometido com o que é certo, com o que é bom. Então, cara, vamos cair para dentro, conta com a gente, cara. Conta com a gente. Agora tá vendo o comentário do irmão Christian ali, ele botou assim, tem que compartilhar esse conhecimento. Eu sou dessa opinião. Agora o Ian sabe da história, eu tive há poucas semanas atrás, eu fui convidado para estar no aniversário das 2 lojas primárias do GOB, lá no Rio de Janeiro, lá no Lavradio. A loja 0002 e a 0003. E foi interessante a forma que eu fui convidado para estar. E, geralmente os irmãos nessa loja lá, os irmãos correm atrás para ver a história e sentir a egrégora do lugar, do prédio, do templo.
né? E eu fui convidado para estar presente, porque os textos que eu publicava, e que eu venho publicando, o Ian conhece, né? Chegou lá. E eu fui convidado justamente para ir lá, porque os textos eles estavam usando para instruções em loja. Então, para mim, isso foi uma honra. Quando eles me convidaram, assim, eu faço questão de vocês, de ir. Ah, mas tu estás aonde? Eu, assim, olha, eu estou em Florianópolis, gaúcho, a minha loja é no Rio Grande do Sul, moro em Floripa, viajo 350 quilômetros para ir para a loja. Agora eu estou mais perto, porque era mais longe. A loja, quando eu estava como venerável, eu viajava 750 quilômetros. Eu viajava 1.500 quilômetros. E tem irmão, pelo menos aqui na nossa jurisdição, aqui no nosso Oriente, que está a 2, 3 quilômetros da loja e não vai à loja, meu irmão. E não vai à loja. Eu tinha irmãos na loja que diziam assim, Deco, não tem como não ir na loja. Isso não é por quê? Cara, tu viaja 1.500 quilômetros para ir e voltar para estar aqui. Tem mais presença do que eu em loja. Como é que eu vou dizer para ti que eu moro aqui na cidade que eu não vou poder vir? Não tem como. Então, quando eu estava como venerável, o pessoal me obrigava a estar na loja, porque senão, o cara viaja 1.500 quilômetros para estar aqui. Né? Então, era um impor uma responsabilidade através do exemplo. Cara, tem um Demolei lá em Salvador, ele é do meu capítulo, né? Capítulo que eu fui iniciado, inclusive ele vai participar aqui da live com a gente, eu convidei ele. Cara, um dos melhores Demoleis que eu conheci na minha vida, tá? Foi um dos melhores mestres conselheiros que eu já ouvi falar. Eu não acompanhei a gestão dele de perto, porque eu já estava morando aqui, em Petrópolis. Recebeu o grau Chevalier, que é a maior honraria que um Demolei pode receber. Tá? E ele tem paralisia cerebral. Uau! Uhum. Qual é a desculpa para não ir para a reunião? Pois é. Quando ele foi mestre conselheiro, tinha que adaptar o templo, porque como ele vai na cadeirinha de roda elétrica, não dava para subir os degraus. Adaptava o templo para ele. E ele fez uma gestão de invejar. Ele recebeu o grau Chevalier pela honraria da gestão que ele fez como mestre conselheiro, o trabalho que ele desempenha como Demolei ativo. Olha só, vamos pegar esse gancho que você está colocando aí, Ian, e vamos trazer para o assunto original, central da nossa live de hoje, que é justamente o irmão que puxa para trás, né? Aquele irmão negativista. Tem muita gente que vê esse rapaz aí e vai dizer que ele recebeu o grau Chevalier por conta da deficiência dele, não pelo fio. Você entendeu? Aí não foi, não. Concorda que tem gente que vai pensar assim? Concorda, Deco? Tem gente que pensa assim, porque prefere dar uma conotação que diminua o brilho do rapaz do que simplesmente, muito pelo contrário, jogar mais luz para ele. Você entendeu? Deram grau para ele por pena, porque ele é cadeirante. Ele tem paralisia, deram por pena. E não é. Eu sei porque eu conheço a história e foi por competência e mérito e compromisso e comprometimento dele. Pois é, exatamente isso. Exatamente. Mas tem gente que é negativista, que é bola murcha, que vai dizer assim, é porque ficaram com dó do rapaz. Não existe isso, gente. Não existe. Como é o nome daquele cara que tá na cadeira de roda, que é um dos maiores pensadores da atualidade? Steve Hawking. O Steve Hawking só pisca o olho. Só piscava o olho. O cara só piscava o olho. Pelo amor de Deus, vamos lá. E é a mente mais brilhante dos últimos anos, aí pelo menos do último século, disparado. Então, quer dizer, vamos lá, né? Vamos respeitar a capacidade de cada um, vamos respeitar a entrega. Olha o Deco aí, anda 350 quilômetros para ir para a loja dele. Gente, pelo amor de Deus, é muita coisa. E tem que ser respeitado uma história dessa. Não? Uma iniciativa como essa tem que ser destacada. E muito. Eu tenho o mesmo perfil de vocês. Hoje o Ian nós estávamos conversando e assim, a diferença nossa é que nós amamos a maçonaria. Nós fazemos maçonaria. Nós não estamos na maçonaria, nós fizemos a maçonaria. Então é essa a diferença. O Ian vive 24 horas de maçonaria. Eu sou um cara apaixonado pela Sublime Ordem. Eu também. Então eu vivo isso diário. Os ensinamentos que a nossa ordem nos passa, eu tento colocar em dia, eu tento botar em prática todos os dias essas ferramentas de trabalho.
né? E amo a nossa instituição, né? É aquilo que vocês estavam comentando na live. É a diferença da ordem para os irmãos. Quem estraga a ordem, entre aspas, é os caras que vestem terno. Sem dúvida, claro que é. Sem Pela dúvida. vaidade. Porque a nossa ordem, ela é justa, perfeita, 100%. Ela é. Os irmãos que fazem parte dela, claro, nós estamos evoluindo sempre, vamos tentando os aprendizes, é onde dá, de vez em quando, determinados problemas. Problema de ego, problema de... sei lá. Eu sou mais do que tu. Então isso não tem. Isso não tem. Na minha loja lá na primeira loja lá, nós tínhamos em loja vários irmãos que eram policiais militares. Lá no Rio Grande do Sul a gente chama de brigadiano, mas o resto do Brasil usa policiais militares. Tinha vários. E eu tinha um irmão muito próximo a mim, né, que ele foi visitar a loja, que ele foi comandante-geral da Polícia Militar no estado. E quando ele entrou, o pessoal olhou para ele, coronel, 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 e ele assim, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Tá vendo aquele altar ali, na frente? O altar do juramento? Não tô. Eu me ajoelhei no mesmo lugar, eu fiz o mesmo juramento, visto o mesmo avental de vocês. Lá fora, eu sou coronel por causa que a vida profana me impõe isso. Agora, aqui dentro, nós somos irmãos. Fizemos o mesmo juramento, passamos pela mesma iniciação, aqui nós somos irmãos. Então, essa prova de humildade, me mostrando que é assim. Tem que ser assim. Tem várias passagens maçônicas que falam sobre isso, sobre a humildade, mas infelizmente tem alguns irmãos dentro da ordem que eles... eu sou mestre salado. Eu tenho grau tal. E aí parece que quer ficar acima dos outros irmãos e não tá. Quanto maior os graus nós temos, quanto maior conhecimento nós temos, mais nos mostra quanto mais nós temos que perder. Menor nós temos que nos ver. A verdade é essa. Menor nós temos que nos ver. É verdade, é isso mesmo. Cara, não parece que não, mas olha só. Nessa brincadeira tem 1h40 de live. Que legal, né, cara? Olha que legal. Como foi bacana. Agora, deixa eu fazer uma consideração aqui. Por favor, meu irmão. Demais irmãos e amigos. Eu e Ian, nós não combinamos, nós não conversamos isso hoje, mas Ian tá de blusa preta e eu também. Eu tô sempre de blusa preta, velho. Não tem... Eu acho que para primeiro nós já atingimos o objetivo, né? Nos apresentamos, começamos, dividimos ideias, mostramos os nossos valores no sentido filosófico, moral, cívico, espiritual. Eu acho que valeu muito a pena, viu? Valeu muito a pena. De verdade, valeu muito a pena. Eu também estou bem realizado, cara. Eu gostei bastante. A galera ficou até o fim. Acho que muita papo gente... descontraído. Como eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser descontraído. Tem que ser assim. Beto, te agradecer demais aí essa... Capaz, mano. Desculpa ter feito você entrar assim de repente, do nada. Não, mas capaz, tamo junto. A gente acha que é interessante, né? O Christian tá com o telefone do tempo do Fred Flintstone ainda, enfim, é difícil. Segundo Meu soldado no quartel que é trabalho, mano. Assim. É isso aí. Mas eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que deu, acho que foi super legal. Eu estou muito satisfeito. Entendeu? Salário bem pago, Christian. Bem pago. Christian. Satisfeito. Isso aí, satisfeito. Isso aí. Então é isso, meus amigos, meus irmãos. Eu acho que vale a pena a gente até aproveitar esse baita momento e encerrar daí, porque... Com certeza, com certeza. Valeu muito a pena, chegamos a uma qualidade de egrégora muito grande nessa live, de entendimento, de cinética, de coração, de entrega. Eu acho que atingimos bem o objetivo, não nosso, né, mas o grande arquiteto do universo que nos possibilita todas as coisas, que nos possibilita estarmos juntos em loja, estarmos juntos, se não é em loja, pela distância geográfica, pelo afastamento geográfico, mas estar junto através de uma rede social, mas conectado com o pensamento, com o coração, com o sentimento. Então, meus irmãos, quero agradecer muito a vocês. Christian, muito obrigado, cara, por ter ficado aí, meu irmão, participando. Foi muito bacana a sua participação, Christian. Parabéns pela predisposição. Esperamos que você arrume um telefone para a semana que vem, tá, Christian?
Enfim, e vamos que vamos vencendo essas barreiras, vamos superando. Ian, você é um parceiraço que a vida me deu, meu irmão, tá bom? Recíproco, meu irmão. Recíproco. Que seja uma parceria contínua, duradoura e fiel, e que possamos juntos entregar aquilo que queremos. O que nós queremos? Nós queremos paz, nós queremos amor, nós queremos solidariedade, nós queremos iluminação, nós queremos, junto disso, boas ideias, nós queremos, de verdade, tornar feliz a humanidade juntos. Então, que todos que queiram e estejam em seus corações transbordando dessa mesma vontade, vem com a gente. Vamos fazer esse trabalho junto. Todo mundo vai ter oportunidade, todo mundo vai participar. Eu acho que temos tudo para atingir esse objetivo que a gente está buscando, né? Então, a energia positiva é incrível. Obrigado, Whitney. Muito obrigado mesmo por ter ficado também com a gente o tempo todo, tá bom? Muito obrigado. O Whitney é aquele que vai ser companheiro, não é? Isso aí. Acho que é ele sim. Lembrando, pessoal, que os convidados das lives serão principalmente aqueles que estiverem com a gente durante as lives, não é isso, Ian? Sim. Então, o Whitney e todos os irmãos aí, conforme a participação for duradoura, vocês... a regra é essa. Emerson isso aí. Participando com a gente, uma hora a gente pode chamar para participar com a gente. O Deco veio assim hoje, porque o Deco é Promaster carimbado, mas enfim, né? Mas isso aí com certeza vai acontecer com todo mundo, tá, meus irmãos? É uma questão da gente estar aqui mostrando a nossa predisposição para o bem. Jader, também muito obrigado, Jader. Top, Jader, top. É o Jader, top. Jader é que é o lance do companheiro, que vai acompanhar agora, é o Jader, exatamente. Isso. No mais, eu acho que valeu muito a pena. Ver que eu estou assim, apaixonado pelo livecast Duas Colunas, viu? Sinceramente, eu estou... Já pode mandar fazer a camisa já. Já pode mandar fazer a camisa, exatamente. Então, até o final do ano vai ter sorteio de camisa aqui no livecast. Vai, com fé em Deus, com fé em Deus. Mas então é isso, pessoal. Vamos encerrar agradecendo a vocês mais uma vez pela audiência, pela parceria, pelo carinho, pelo amor. A Deco, ao meu irmão Leonardo, ao Cricri, o Christian que participou aqui com a gente, a todos os irmãos que estão presentes, aos que não são irmãos. Agradecer a Ana também, que não falta uma live nossa, tudo que a gente faz, a Ana participa, né? E é isso. Foi número 1, né? Foi número 1. Ela é o número 1, pô. Se alguém falar mal de um de nós aqui, ela vai responder antes da gente. É a Lady? É a Ana, exatamente. E aí, pessoal, agradecer a vocês, que o grande arquiteto do universo permaneça no coração e na casa de todos vocês, cobrindo de bênçãos, de boas energias. E até a próxima live. Um beijo. Muito obrigado pela companhia, pela parceria. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu, Deco. Valeu. Prazerzaço, Deco. Tamo junto, meu irmão. Valeu.